Oi, turminha, vamos lá? Hoje já é quinta-feira, dia 11 de março. Nós vamos para a nossa aula de ciências. Nós vamos lá na página 15, coraçãozinho laranja, tá? Nós vamos concluir hoje o assunto que nós estávamos falando sobre a posição do Sol, certo? Então, na página 15, está escrito assim, ó, relógio de Sol. É esse que está aqui, ó, esse é um relógio de Sol bem antigo, foi o primeiro relógio a existir. Então, ele era dessa forma, tinha uma haste, que é esse espaço que tem no meio, e à medida que o Sol, à medida que a Terra ia girando, a sombra que o Sol fazia ia mudando aqui. Então, as pessoas iam descobrindo mais ou menos o horário, o que nós acabamos de fazer com aquela brincadeira da sombra lá atrás, né? Quando o Sol está nascendo, a sombra está numa posição, quando é o meio de dia, e quando o Sol está se pondo, até que se chega à noite, certo? Então, eu vou ler o que está escrito aí, ó. Os povos antigos utilizavam o relógio de sol para marcar o tempo. E esse relógio, ele mede a passagem do tempo pela posição do Sol. Por isso que se chama relógio de sol. Algumas comunidades indígenas utilizavam uma haste fincada verticalmente no chão. É como se pegasse igual aqui, ó, o nosso amiguinho aqui na parte de baixo. Eles fincavam uma haste, um graveto, um galho de árvore, uma lança, qualquer coisa. E aí, à medida que a Terra vai girando, vai indicando aonde vai aparecer essa sombra, tá? E aí, essa haste funciona de forma semelhante ao relógio de sol. À noite, esses povos também podiam observar as posições das constelações no céu. Constelações é um conjunto de estrelas, são todas aquelas estrelas que a gente olha à noite para o céu, quando dá para ver, elas todas juntas, para você não falar, nossa, quantas estrelas, muitas vezes as pessoas usam esse termo, constelações. Isso nós vamos aprender também lá na frente, tá? Então, aqui tem o desenho dele, aqui tem o nosso amiguinho dizendo assim, ó, só mais uma informação. Para os povos indígenas, as horas do dia estão relacionadas com a sombra projetada pela haste, certo? Então, tudo aquilo que eu acabei de falar. Na página 16, já tem uma brincadeira. Vocês já fizeram com objeto, colocaram lá um objeto e desenharam a posição que estava em certos horários do dia. Mandaram para a tia, fizeram direitinho. Agora, aqui na página 16, eles pedem para fazer com a gente mesmo, tá? Eu não sei se em casa vai ser possível fazer, porque talvez o quintal não tenha muito espaço, talvez seja um piso que também a mamãe não vai querer fazer com um giz. Para fazer lá na calçada também é meio complicado. Então, se vocês quiserem, e quem puder e a mamãe fizer, dá para fazer também, só que aí vai ficar da seguinte forma: você vai ficar em pé em 2 momentos do dia. Você vai ficar em pé, vai pedir para o adulto, precisa de giz aí, tá? Giz, aquele giz que a gente escreve na lousa. E vai pedir para o adulto desenhar a sua sombra. Coloca o horário. Quem fez de manhã, quem fez no meio do dia e no finalzinho da tarde. Na verdade, são três horários. Mas, se quiser fazer só 2, também pode. Ou só de manhã e no meio do dia, ou só de manhã e no finalzinho da tarde. Aí veja com a mamãe qual o tempo que ela tem para fazer isso. Esse exercício de casa que vocês vão fazer aí na sombra, se vocês não conseguirem fazer, porque da outra vez demorou porque ficou nublado alguns dias, não tem problema. Quem achar que deve fazer, porque o tempo da mamãe é maior no final de semana que eles estão de folga,
Quando eu digo mamãe, são os pais que trabalham fora, que às vezes a criança fica com outra pessoa, às vezes fica com a vovó não vai dar para ficar baixando, fazendo. Então, o dia que vocês conseguirem, vocês me mandam, porque aí a próxima aula de ciências vai ser só na outra semana. Não precisa já sair correndo e fazendo, tá bom? Então, vai pegar lá. Aqui na escola, eu vou conseguir fazer com as crianças, se o sol estiver bom, um tempo bom. Mas nós vamos fazer em 2 horários diferentes. Assim que eles chegarem e quase na hora de ir embora. Para a gente poder observar e comparar. Se não conseguir fazer com o corpinho, também não tem problema, porque vocês já fizeram com o objeto. Não vai mudar muita coisa. O desenho, a posição da sombra vai estar parecido, certo? Então, esse daqui fica em aberto para fazer agora, para fazer depois, a mamãe que vai decidir com vocês. Embaixo também está pedindo assim, ó, brinque com os colegas de inventar sombras utilizando a parte do corpo. Esse vai ter que fazer em casa, porque olha, observa lá o que a Ana está segurando. Ela está segurando uma lanterna. Então, aquilo que eu falei, quando dá para fazer de noite, você coloca lá, por exemplo, ó, vai fazer uma cobra, um outro bichinho, brincadeiras de mão com a sombra. Isso, não, esse daqui é somente para brincar, não precisa registrar, não precisa fazer desenho de nada, só o de cima se vocês conseguirem. Então, dá para brincar de noite, quando a mamãe for deitar, que for contar uma história, liga lá uma lanterna, faz uns bichinhos, pede para a mamãe adivinhar, ou a mamãe faz, pede para vocês. É bem divertido e gostoso de fazer, tá? Já na 17, já tem exercícios para fazer. Tá dizendo assim, ó. Aqui em cima tem uma informação, ó. Você sabia que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem o direito de brincar, praticar esporte e divertir-se. A criança precisa de atividades que colaborem para o seu desenvolvimento, ou seja, com que ela cresça, que ela desenvolva, que ela tenha gosto pelo hábito da leitura, de escrever, desenhar, brincar, enfim, ser feliz. Por meio da brincadeira, a criança aprende e compreende o mundo ao seu redor, fortalece os laços de amizade, além dela se divertir, claro. Imagine que você está brincando na grama e vê sua sombra projetada bem na sua frente. Qual é a posição do sol nessa situação? Então, você vai dizer se o sol está na frente, se está atrás, né? Quando ele nasce, eu estou aqui, mas aonde é que vai a minha sombra, né? E quando ele se põe, para onde ele coloca a minha sombra? Então, é isso que vocês vão escrever, se está na frente, se está em cima, se está atrás. Só escreve aí, não precisa registrar no caderno, tá? Para fazer aqui. Depois, embaixo, está escrito assim, vamos relembrar. Observe a posição do sol e circule a sombra correta que está formando. Então, aí eu tenho três ilustrações, 3 quadrinhos, e eu tenho aqui um elefante e o sol nascendo. Está correto essa sombra? Qual vocês acham que está correto? Se vocês acham que é a da frente, lembra, se ele nasce aqui, eu estou aqui, a minha sombra vai lá para trás. E aí, depois, ao contrário. Então, o que vai acontecer? Tem 2 sombras do elefante. Vocês vão descobrir qual é a correta e circular. E o pato? Será que essa sombra do pato está certa? Se estiver certa, circule, e se não estiver, não faça nada. E depois aqui no lagarto. Lagarto? Qual é a sombra correta dele? A da frente ou a de trás? Lembrando que vocês têm que olhar sempre a posição do sol, aí no desenho. Agora, diga se as frases estão corretas. Nossa sombra é sempre igual ao longo do dia? Todo dia ela está igual? Está na mesma posição, no mesmo tamanho? Se sim, marque o X, se não, deixe em branco. Podemos usar o tamanho e a posição das sombras para descobrir a posição do Sol? Sim, podemos, né? Acabamos de falar do relógio do Sol,
da sombra, vai mudando ao longo do dia. As sombras podem nos ajudar a definir que horas são? Sim, eu estou respondendo. No início e no fim do dia, nossa sombra é sempre pequena? Nossa sombra é pequena perto da hora do almoço? Então, pensa aí e responde. Até aqui, até a 17. Aí nós concluímos, porque a próxima aula nós já vamos falar um pouquinho mais ainda, continuando, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre mais informações, mas de uma outra maneira, certo? Então é para a gente gravar mesmo, para a gente não esquecer, tá? Porque lá na frente nós vamos precisar lembrar onde ele nasce, onde ele se põe. Então isso tudo aqui é uma preparação para a gente chegar lá. Ai, tá ficando cansativo, tá falando sempre a mesma coisa, mas é para a gente gravar bem e não esquecer, certo? Se tiverem dúvida, estarei aqui. Até!